gente vai estudar o último tecido da histologia, o tecido nervoso. O tecido nervoso tem a função de levar informações de uma parte do corpo até a outra parte. Ele é formado da ectoderme e possui dois tipos de células: os neurônios, que são 10% desse sistema, e os gliócitos, que formam 90% do tecido nervoso. Esse aqui então é um neurônio. O neurônio ele vai ter o núcleo celular. Em volta desse núcleo a gente tem o corpo celular. Em volta do corpo tem os dendritos. E aqui a gente tem o axônio. O axônio pode ou não ter a bainha de mielina. Essa bainha ela é feita de lipídios e ajuda na condução do impulso nervoso. Mas nem todos os neurônios vão ter essa bainha de mielina, tudo bem? Ele pode ter três tipos: o tipo bipolar, que vai ter dois feixes de dendritos, multipolar, que vai ter vários feixes de dendritos, e o pseudopolar, que o dendrito vai ficar separado aqui do corpo celular. Além disso, a gente vai ter três tipos de neurônio: o neurônio sensorial, que é aquele onde os dendritos vão detectar ou sentir alguma sensação, seja um toque, seja um cheiro, e vai transmitir esse impulso. O que vai fazer a ligação dos neurônios sensoriais para o neurônio motor é o neurônio associativo. Tem também o neurônio motor. O neurônio motor, ele vai receber aqui a informação do neurônio sensorial e enviar para alguma outra parte do corpo. Esse neurônio motor também pode ser chamado de eferentes, e o neurônio sensorial também é conhecido como aferentes. Os gliócitos, eles vão ter a função de envolver, de proteger, de regenerar e de nutrir os neurônios. Ele pode ser dividido em alguns tipos. Aqui então a gente tem dois neurônios e em volta desses neurônios a gente tem os gliócitos. O astrócito geralmente ele está ligando o neurônio a algum outro tecido. Ele vai ter a função de nutrir, regenerar e sustentar esse neurônio. Os oligodendrócitos, eles formam a bainha de mielina, mas nem todos os neurônios vão ter essa bainha. Temos também as micróglias, que essas células aqui, elas vão ter a mesma função do macrófago, mas na parte do sistema nervoso. Beleza, a gente já conhece os neurônios, mas como que acontece o impulso nervoso? Bom, o impulso nervoso ele ocorre de forma elétrica e vai ocorrer sempre dos dendritos para o axônio, de forma unidirecional. O impulso nervoso ele só é possível porque o interior dos neurônios ele tem carga diferente do exterior. O interior ele vai ter sempre uma carga menos positiva que o exterior. Não quer dizer que ele seja negativo. A gente representa como um sinal de menos, como um sinal negativo, porque ele é menos positivo que o meio exterior. Tudo bem? Mas isso não quer dizer que ele tem carga negativa. Essa diferença de carga é possível graças à bomba de sódio e potássio. Ou seja, quando o neurônio está em repouso, na verdade ele está gastando energia. Porque, como vocês já estudaram, a bomba de sódio e potássio precisa gastar ATP para continuar funcionando, para manter um meio diferente de outro meio. No caso aqui, vai ser o sódio do lado de fora e o potássio do lado de dentro. O impulso nervoso ele pode ser medido em voltagem. Olha só que legal, pessoal. Enquanto o neurônio estiver em menos 70, menos 55 de voltagem, esse neurônio vai estar em repouso. Ele precisa ultrapassar esse menos 55 para ocorrer de fato um estímulo que vai causar o impulso nervoso. Se não ocorrer, se o estímulo ficar nessa média aqui, não vai ocorrer o impulso nervoso. Por quê? No nosso ambiente tem milhões de moléculas, mas não é qualquer toque, qualquer molécula encostando na nossa pele que vai chegar a gerar um impulso para a gente sentir aquilo. Vai ter que ter um certo grau de força, um certo grau de estímulo para que possa ser sentido. E esse estímulo só vai ocorrer quando ultrapassa essa faixa dos menos 55 de voltagem. Ultrapassando,
o estímulo vai gerar o impulso nervoso, que vai chegar mais ou menos aqui em mais 40. Isso aqui é chamada despolarização. Quando chegou em mais 40, ele vai repolarizar e vai descer muito essa voltagem, chegando a essa queda. Essa queda aqui é chamada de hiperpolarização, até ele se estabilizar de novo aqui no potencial de repouso. Essa hiperpolarização é muito importante para o neurônio para ser possível que o impulso nervoso seja unidirecional, ele vai só para uma direção. Ele vai ocorrer então dessa forma. Aqui é o interior do neurônio e aqui é o exterior. O exterior, quando ele está em repouso, ele vai ser positivo do lado de fora e menos positivo do lado de dentro. Aqui do lado de fora vai ter mais sódio e aqui do lado de dentro vai ter mais potássio. E o que vai acontecer? Se ocorreu então um estímulo, vai acontecer um potencial de ação que vai despolarizar esse neurônio. Essa despolarização vai bloquear as bombas de sódio e potássio e vai abrir as bombas de sódio. Abrindo essas bombas, os sódios vão começar a entrar dentro do neurônio, fazendo com que esse neurônio fique positivo. Quando ele chegar então a mais 40, que é esse ponto aqui, essas bombas de sódio vão se fechar e vai abrir a bomba de potássio. E o potássio que estava no interior desse neurônio vai sair para o exterior, fazendo com que mude essa carga. Então, o lado externo vai ficar positivo de novo e o lado interno vai ficar mais negativo. Essa daqui é a repolarização e é por isso que vai acontecer a hiperpolarização. Logo depois, essas bombas de potássio, elas vão se fechar de novo, liberando a bomba de sódio e potássio, que vai começar a utilizar energia, mandando novamente 3 átomos e 2 de potássio para dentro. Sempre 3 para fora de sódio, 2 de potássio para dentro. Como ele manda só 2 de potássio para dentro da célula e 3 de sódio para fora, a tendência, por conta disso, é ficar o lado de fora positivo, porque vai ter mais átomos, vai ter mais cátions aqui. Então, o impulso vai chegar aqui nos dendritos, que vai começar a enviar aqui de forma unidirecional pelo axônio. Então, ele despolariza, repolariza. Enquanto ele está repolarizando, aqui está despolarizando. Enquanto esse aqui está repolarizando, aqui está despolarizando. E esse daqui já está voltando para o estado refratário dele, para o potencial de repouso. E assim por diante. Conforme o da frente está começando a despolarizar, o de trás ele já está repolarizando e voltando para o potencial de repouso. E é por isso que ele é unidirecional. Isso aqui vai acontecer nos neurônios que não têm bainha de mielina. Quando a gente fala da bainha de mielina, ele não vai de forma reta, como ocorre aqui, de um em um. Ele vai saltando, então esse impulso vai saltando. Isso vai permitir que esse impulso nervoso seja muito mais rápido e muito mais eficiente quando tem a bainha de mielina, porque ele não precisa passar o impulso por todo esse pedacinho aqui, ele já vai saltando, enquanto que aqui ele vai passando de um em um esse impulso. Se tiver alguma doença que causou alguma alteração nessa bainha de mielina, ela vai passar essa mensagem muito mais lentamente do que um neurônio que tem as bainhas de mielina intactas. Beleza, a gente já sabe então como que o impulso nervoso vai passar pelo neurônio. Mas como que um neurônio vai comunicar ao outro neurônio? Como que de um neurônio para o outro vai ocorrer esse impulso nervoso? Bom, isso é chamado da sinapse. E ela pode se dar de duas formas, de forma química ou de forma elétrica. A forma química é a forma mais comum. E ela vai ocorrer através dos neurotransmissores, aqueles muito famosos que é a dopamina, serotonina, acetilcolina.
Os neurônios, eles não se tocam, eles vão ter um espaçamento muito pequenininho aqui entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro neurônio. Esse espaçamento é chamado de fenda sináptica. Então, o que vai acontecer? O impulso nervoso está chegando aqui e quando ele chegar até aqui o final do axônio, ele vai abrir canais de cálcio. Aqui do lado de fora é cheio de átomos de cálcio. Quando o impulso nervoso chega, ele abre esses canais, fazendo com que o cálcio que está aqui do lado de fora entre dentro desse neurônio, dentro desse axônio. Quando esses átomos de cálcio entrar, a gente vai ter vesículas sinápticas, que são que nem bolhas cheias de neurotransmissores dentro delas. Mas elas precisam de cálcio para aderirem aqui no receptor. Quando ela chegar aqui, essa vesícula vai sair liberando os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão encaixar certinho aqui nos receptores. Assim que eles encaixam, esses receptores se abrem, fazendo com que o sódio que está aqui do lado de fora, lembra que aqui do lado de fora do neurônio é cheio de sódio. Quando esses receptores abrem, eles permitem a entrada do sódio aqui para o próximo neurônio. E é esse sódio que vai fazer com que o impulso nervoso seja conduzido para o próximo neurônio. E temos a sinapse elétrica, que ela é feita através das junções comunicantes, que são junçõezinhas mesmo que vão comunicar um neurônio para o outro. Essa é a única exceção de neurônio que vai ser bidirecional. Então, ele pode ser enviado de todas as direções. Não é que nem os outros, que são unidirecionais. A sinapse elétrica, ela é mais rara no corpo, mas em compensação, ela é mais rápida e mais eficiente. Mas ela também é bem mais difícil de ser regulada. É por isso que para o corpo não é interessante ter muito dessa sinapse, porque ele não consegue controlar um impulso. Da forma química, é bem mais fácil de controlar. Ela é mais lenta e ela depende dos neurotransmissores. Quando ela é elétrica, ela já está ali comunicando uma com a outra e ela é muito mais rápida. Aqui a gente tem um exemplo da sinapse elétrica. Aqui a gente, então, tem o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Então, a corrente elétrica está vindo desse neurônio e passando através das junções comunicantes para o neurônio pós-sináptico. Nesse caso, a gente não tem nenhum sinal químico, todos os sinais são elétricos. Bom, pessoal, é isso. O tecido nervoso, ele realmente é um pouco mais complicado do que os outros tecidos, então deem uma olhada no livro, dá uma lida em toda a parte do tecido nervoso e sexta-feira a gente tira todas as dúvidas, tudo bem? Beijo!